cachorrinho na hora da pergunta. Mas foi só um discurso. Foi só uma vez. Foi só um discurso. Mas o senhor então não sabe fazer oposição. Não tem mais nem idade pra ficar fazendo oposição. Quer aprender? Essa oposição é coisa de gente mais jovem. O senhor quer aprender? Não, eu quero cuidar dos meus netinhos, da minha família e da cadelinha enjoada da minha filha. Atenção, vamos à Europa. Vamos com a correspondente Meio Norte. Olha ela aí, Socorro Sampaio. Bem-vinda a 2021. Boa tarde, boa noite para você. Muito obrigada, Amadeu. Boa tarde para você, boa tarde, Brasil. Feliz ano novo, um bom 2021 para todos aí no Brasil, para todos nós, né, Amadeu? O Reino Unido já tinha uma vacina, agora tem duas. Duas, Amadeu. O Reino Unido começou hoje a vacinar a população contra a Covid-19 com a vacina desenvolvida pela universidade local, pela Universidade de Oxford, junto com a farmacêutica AstraZeneca. O governo já disponibilizou aí por volta de 50 milhões, já disponibilizou 500 mil de doses nesse primeiro dia e já encomendou, Amadeu, 100 milhões de vacinas. Isso é suficiente para vacinar 50 milhões de pessoas, ou seja, isso é quase a população de todo o Reino Unido. A vacina é mais barata, é a mais fácil de armazenar e por isso também é a mais fácil de ser distribuída. A gente vê aí Brian Pinker, de 82 anos, que foi a primeira pessoa a receber a vacina na Universidade de Oxford. Isso aí aconteceu no Hospital Churchill da própria Universidade de Oxford. O Reino Unido, que foi o primeiro país do Ocidente a autorizar uma vacina contra a Covid-19, que foi a vacina da Pfizer-BioNTech. A vacinação começou no Reino Unido no dia 8 de dezembro e, segundo o governo, mais de 1 milhão de pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 no Reino Unido. Reino Unido que passa por um momento grave ainda, a situação da Covid-19 é bastante grave em todo o país, são mais de 75 mil mortos e o governo deve decretar a qualquer momento um novo confinamento total. O primeiro-ministro, Boris Johnson, vai fazer um pronunciamento à nação hoje pela TV, às 8 horas da noite, horário local, 5 horas da tarde, horário de Brasília, e deve anunciar esse confinamento total. A Escócia, que faz parte do Reino Unido, já entra em confinamento total a partir da meia-noite, tudo fecha, inclusive as escolas, pelo menos até 31 de janeiro. O governo da Escócia disse que essa nova variante do coronavírus é um golpe fortíssimo na batalha contra a doença e que essa nova variante já é responsável por quase a metade dos novos casos de Covid-19 no país. Quanto à União Europeia, a gente sabe que o Reino Unido não faz parte mais da União Europeia, a União Europeia deve aprovar essa vacina da AstraZeneca junto com a Universidade de Oxford só no mês de fevereiro, só no próximo mês, e a vacina da Moderna, Amadeu, pode até ser autorizada hoje. A Agência Europeia, um comitê da Agência Europeia de Medicamentos, está reunido hoje, antecipou a reunião marcada para quarta-feira, estão avaliando, de repente, essa vacina da Moderna, a segunda na União Europeia, pode ser autorizada ainda hoje. Por enquanto, autorizada aqui nos países da União Europeia, só a vacina da Pfizer, desenvolvida junto com a BioNTech. A vacinação começou no dia 27 de dezembro em todos os países da União Europeia, menos na Holanda. A Holanda só vai começar a vacinar na próxima sexta-feira, no dia 8 de janeiro. E a França está sendo bastante criticada pela lentidão na vacinação. Até ontem, o governo francês havia vacinado apenas 516 pessoas. Isso bem diferente da Alemanha, que já havia imunizado mais de 240 pessoas, e a Itália quase 120 mil pessoas até ontem. Mas o governo francês promete que a partir da próxima quarta-feira, 500 mil doses da vacina estarão à disposição dos profissionais da saúde em 94 centros do país. Já nos Estados Unidos, o país começou hoje a aplicar a segunda dose da vacina da Pfizer nos Estados Unidos. A gente tem imagens aí da enfermeira, que foi o símbolo, foi a primeira pessoa a receber a vacina da Pfizer nos Estados Unidos, a Sandra Lindsay. Ela recebeu hoje a segunda dose da vacina no hospital em que trabalha, em Nova York. Os Estados Unidos já vacinaram um pouco mais de 4 milhões de pessoas contra a Covid-19. Isso é bem abaixo da previsão da meta do país, que era vacinar 20 milhões de pessoas até o final de 2020, Amadeu. Olha só, algumas observações que são importantes, Socorro. Primeiro, já
várias vacinas, né, de diferentes laboratórios. E há países, Estados Unidos, Reino Unido agora, que também a União Europeia, eles vão receber vacinas, estão comprando, adquirindo, de diferentes laboratórios. E o que os cientistas estão esclarecendo se você optar pela Pfizer, por exemplo, que são 2 doses, você fica na Pfizer. Não tem toma uma e toma outra. Você escolhe uma. Vou tomar da Pfizer, vou tomar da Moderna, vou tomar daqui, claro, quando estiver disponível. Então, o Brasil precisa aprender com isso também, as pessoas informadas, que é uma vacina de cada vez e você não pode misturar as doses, porque o problema pode ser maior para você do que... O problema pode ser tão grande quanto a própria doença. E o segundo ponto importante, as pessoas estão vendo agora nos exemplos aí, na Europa, não é, Socorro, que não tem relaxamento depois que tomar a vacina. Por exemplo, a Pfizer, você toma, 15 dias depois tem a segunda dose, e durante todo esse tempo, e mesmo após a segunda dose, tem que seguir com os cuidados. Máscara, distanciamento, até que exista no país a chamada imunidade de rebanho. É isso, né? Pelo menos 70% da população, né, Amadeu? Está bem longe ainda de chegar, mas pelo menos já começamos. E a vacinação na China começou a ser feita em larga escala. Aliás, na China, tudo que é feito é em grande escala, né? Não tem como ser em pequena escala na China, né, Amadeu? A China autorizou a vacina da Sinopharm, vacina que tem aí 79% de eficácia. A China autorizou essa vacina no último dia de 2020 e logo em seguida já começou a vacinar. A gente vê aí as filas que se formaram hoje em Pequim. Pequim, segundo o governo, já vacinou mais de 73 mil pessoas. As pessoas já receberam a primeira dose da vacina nos últimos 2 dias. O governo chinês está usando academias de ginástica e até fábricas que estão paradas, fábricas inativas, como centro de vacinação. E o governo disse ainda que por volta de 4,5 milhões de pessoas já receberam as doses da vacina durante as fases de testes. A intenção do governo chinês, Amadeu, é vacinar milhões de pessoas antes da temporada de viagens em massa, temporada de viagem que começa no ano chinês, no ano novo chinês, celebrado no próximo mês de fevereiro. Então é corrida contra o tempo aí para vacinar o maior número possível de pessoas na China. Julian Assange repercute no mundo. Amadeu, a Justiça do Reino Unido, a Justiça britânica, negou o pedido dos Estados Unidos, que era para extraditar. Os Estados Unidos querem ter Julian Assange em solo americano para poder julgá-lo. Ele que é acusado aí, ele tem 17 acusações de espionagem. A Justiça britânica rejeitou hoje o pedido dos Estados Unidos para a extradição do fundador do site Wikileaks, Julian Assange. A juíza Vanessa Baraitser, da Corte Penal de Londres, negou a solicitação, alegando o estado de saúde mental de Assange. Segundo ela, o australiano de 49 anos pode cometer suicídio em uma prisão americana. Washington anunciou imediatamente que vai recorrer da decisão. Já a defesa de Assange anunciou que vai pedir a liberdade sob fiança do cliente. A justiça americana quer julgar Julian Assange por espionagem devido à publicação de milhares de documentos confidenciais. Em 2010, o Wikileaks divulgou na internet quase 700 mil documentos militares e diplomáticos do governo americano. Entre eles, um vídeo que mostrava helicópteros de combate dos Estados Unidos atirando contra civis no Iraque em 2007. O ataque matou várias pessoas em Bagdá, incluindo 2 jornalistas da agência de notícias Reuters. Assange está em uma penitenciária de segurança máxima em Londres desde que foi preso em abril de 2019, após viver 7 anos refugiado na embaixada do Equador na capital inglesa. Se for declarado culpado de espionagem pela justiça americana, ele pode ser condenado a 175 anos de prisão. Os advogados e apoiadores do ativista consideram a decisão da justiça britânica crucial para a liberdade de imprensa. Eles defendem que o Wikileaks apenas revelou atrocidades cometidas pelo governo americano no Iraque e Afeganistão e que isso não é crime.
Mas para os americanos é crime sim, crime de espionagem, crime de traição. Amadeu, a noiva do Julian Assange, a Stella Morris, com quem ela tem 2 filhos, eles tiveram filhos enquanto ele estava preso na Embaixada do Equador em Londres, ela fez hoje um novo apelo ao presidente americano Donald Trump, que tem o poder de perdoar, né, prisioneiros, tem o poder de perdoar pessoas acusadas pela justiça americana. E ela pediu que o presidente Donald Trump derrube os muros da prisão e que liberte Julian Assange. Socorro, no caso, crime de traição, se condenado, tem como pena a morte, né? São 17 acusações de espionagem, Amadeu. Obrigado, Socorro Sampaio. Feliz 2021 para nós. Amém para todos nós. Até amanhã. Amém. Olha só, ainda falando sobre vacina, um consórcio de empresas da iniciativa privada vai comprar vacinas na Índia. E essas vacinas, se tudo acontecer como eles pretendem e a Anvisa certificar, essa vacina vai ser vendida. A Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas informou hoje que negocia com o laboratório Bharat BioNTech da Índia a aquisição de 5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, a Covaxin. A expectativa é que as doses estejam disponíveis no mercado brasileiro a partir de março. Foi assinado um memorando de intenção entre o laboratório e a associação. Nesta segunda-feira, representantes da Associação de Clínicas Particulares viajaram para a Índia para conhecer o laboratório e a capacidade de produção. A empresa indiana já realizou procedimentos na Anvisa para o registro no país. Em nota, o órgão regulador brasileiro confirmou que o laboratório Bharat BioNTech fez o primeiro contato para iniciar o procedimento de submissão contínua, quando os dados são apresentados à agência reguladora, procedimento necessário quando não é feito o ensaio clínico no país. A vacina deve ser administrada em 2 doses, com intervalo de 2 semanas. A nova vacina já foi aplicada em 26 mil voluntários de 26 localidades da Índia, com resultados positivos. Então, olha que notícia. Você tem um lado positivo, né? Novas vacinas, 5 milhões de doses e tal. Mas tem outro aspecto, são empresas que estão comprando, clínicas particulares. E as empresas, elas vendem, elas compram e vendem produtos. Então, eu acho que seria, assim, o pior dos mundos para nós brasileiros, se nós tivermos clínicas particulares vendendo vacina vendendo vacina antes de o SUS, o Ministério da Saúde, vacinar a população gratuitamente. Seria bem complicado da gente entender. Aliás, pode pôr todo mundo do jogo aí, Juliana. Aliás, já está bem complicado da gente entender. Todo dia aí a Socorro traz gente, países que estão vacinando, primeira vacina, outra vacina, agora Reino Unido. E nós até agora temos só conversas, intenções. Agora o governo está falando que vai adquirir 2 milhões de doses. 2 milhões vai o quê? 1%, não é isso? Da população brasileira? Mais ou menos isso. Fala, Ari. Está sem retorno, Ari. Estamos sem áudio aqui do Ari. Só idosos com mais de 75 anos de idade são 7 milhões no Brasil. Só idosos com mais de 75 anos de idade. Lembrando que essas 2 milhões de doses precisam ser aplicadas em 2 doses. Então, são 1 milhão para cada. É só para foto. E lembrando que os profissionais de saúde... E a vacina não pode ser privilégio